Meu nome é Amira Stone. Tenho 28 anos e há 15 anos meus próprios pais me expulsaram de casa quando eu tinha apenas 13. Na semana passada, eles entraram na leitura do testamento do meu tio com sorrisos confiantes, vestindo-se como pessoas que acreditavam que estavam prestes a ficar muito ricas. Eles até trouxeram um advogado particular, certos de que sairiam dali com uma fortuna. O homem cujo testamento estava sendo lido era o tio Victor Stone, a pessoa que me criou nos últimos 15 anos. O homem que interveio na noite em que meus pais decidiram que eu não valia mais a pena ser mantida. Mas no momento em que a advogada Elaine Carter abriu aquele envelope lacrado e começou a ler seus desejos finais, algo mudou na sala. A confiança sumiu de seus rostos. E quando ela chegou à cláusula 7, minha mãe, a mulher, que uma vez me disse que eu não era mais filha dela, saltou de pé repentinamente. Seu rosto ficou pálido. Sua boca literalmente se abriu. Parecia que o chão tinha desaparecido sob seus pés. Para entender por que minha mãe reagiu daquela forma, temos que voltar 15 anos. De volta ao verão de 2010. De volta a quando eu era uma menina de 13 anos que honestamente acreditava ser a razão de tudo dar errado na minha família. Eu cresci em uma casa modesta no sudeste de Curitiba. Nada extravagante. Apenas uma casa estreita de 2 andares com a tinta branca descascando e um quintal onde a grama nunca crescia uniformemente. Mas o que aprendi cedo naquela casa não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha a ver com amor. Na nossa família, o amor não era distribuído igualmente. Meu pai, Calvin Stone, trabalhava como mecânico em uma oficina no centro. Ele era um homem quieto, do tipo que falava raramente. E quando falava, era geralmente para concordar com o que quer que minha mãe já tivesse dito. Minha mãe, Lydia Stone, trabalhava no caixa de um supermercado do bairro. Em casa, ela comandava nossa rotina com a eficiência fria de alguém que sempre acreditava saber exatamente quem merecia o quê. E então, havia minha irmã Vanessa. Ela era 2 anos mais velha que eu. Tinha os cabelos loiros dourados da minha mãe, os olhos azuis brilhantes da minha mãe, o riso fácil da minha mãe. Todos sempre diziam a mesma coisa quando as viam juntas. Vanessa é a sua cara nessa idade, Lídia. E minha mãe brilhava de orgulho. Eu, por outro lado, me parecia com minha avó, a mãe do meu pai. Cabelos castanhos, olhos castanhos, personalidade quieta. Minha mãe nunca disse que isso era algo ruim. Ela apenas nunca dizia muita coisa sobre mim. E quando você é criança, às vezes o silêncio diz tudo o que você precisa saber. O que aconteceu foi apenas o começo. As diferenças entre Vanessa e eu apareciam de 100 pequenas maneiras durante o crescimento. Para o aniversário de 15 anos da Vanessa, minha mãe Lídia deu uma festa que parecia saída de um filme. 15 convidados lotaram nossa sala. Havia um bolo de 3 andares da confeitaria chique da Avenida Batel, do tipo com cobertura branca lisa e delicadas flores cor-de-rosa feitas de açúcar. Minha mãe até alugou uma máquina de videokê para a noite, para que Vanessa e suas amigas pudessem cantar músicas pop até a meia-noite. Todos riam, todos tiravam fotos. Minha mãe ficava na cozinha radiante de orgulho, enquanto as pessoas diziam o quão bonita sua filha era. 3 meses depois, quando chegou meu aniversário de 13 anos, as coisas pareciam muito diferentes. Éramos apenas nós, 4 sentados à mesa da cozinha. Sem convidados, sem decoração, sem música. Minha mãe colocou um bolo com desconto do supermercado onde trabalhava na minha frente. A cobertura dizia Feliz Aniversário. Só isso, sem nome. Era claramente um bolo que sobrou de algum pedido cancelado de outra pessoa. Na época, eu disse a mim mesma que não importava. Disse a mim mesma que aniversários eram bobagem de qualquer maneira. Mas mesmo aos 13 anos, eu podia sentir a mensagem silenciosa por trás de momentos como aquele, você importa menos. A verdade é que eu não entendia completamente meu papel na família até os 12 anos. Foi o ano em que descobri acidentalmente que Vanessa tinha uma conta poupança para a faculdade.
Eu estava procurando um caderno no quarto dos meus pais quando encontrei um extrato bancário sobre a cômoda da minha mãe. A conta fora aberta quando Vanessa tinha 5 anos. 8 anos de depósitos, milhares de reais, dinheiro guardado cuidadosamente para o futuro dela. Naquela noite, perguntei à minha mãe por que eu não tinha uma. Ela pareceu genuinamente surpresa com a pergunta, como se o pensamento nunca tivesse passado pela cabeça dela. Vanessa precisa de dinheiro para a faculdade, disse Lídia enquanto secava um prato na pia. Então ela olhou para mim com uma indiferença branda. Você vai dar um jeito. Você é boa em se adaptar. Aquele foi o momento em que algo dentro de mim mudou. Finalmente entendi meu lugar naquela casa. Vanessa era o investimento. Eu era o plano B, a criança extra que por acaso existia, a reserva. Tudo mudou durante o verão de 2010. Em abril daquele ano, meu professor de ciências do Fundamental distribuiu folhetos sobre um programa chamado Academia de Verão STEM, da USP em São Paulo. Era um programa residencial de 6 semanas para estudantes que mostrassem promessa excepcional em ciências e matemática. A bolsa cobria tudo: mensalidade, alojamento, alimentação, materiais. O valor total era de R$ 12.000. Para uma menina de 13 anos, cuja família mal gastava dinheiro no seu bolo de aniversário, aquele número parecia enorme. Preenchi a inscrição discretamente. Nunca contei a ninguém em casa. Àquela altura, eu já tinha aprendido uma regra importante sobre minha família. Esperança era algo que você guardava para si mesma. Em 15 de maio, a carta de aceitação chegou. De mais de 2.000 candidatos de todo o estado, apenas 50 alunos foram selecionados. Eu era um deles. Por exatamente uma tarde, senti que eu importava. Lembro-me de sentar na minha cama, segurando a carta, lendo-a repetidamente, imaginando como seria o campus e como seria estar cercada por outras crianças que amavam ciências do jeito que eu amava. Por algumas horas me permiti acreditar que talvez minha vida pudesse ser maior do que as paredes estreitas daquela casa. Então Vanessa descobriu um acampamento de artes cênicas no Rio de Janeiro. Sua professora de teatro o recomendara. 3 semanas sem bolsa. O preço era R$ 5.000. Naquela noite, no jantar, minha mãe anunciou a solução que já havia decidido. Amira, disse ela calmamente, enquanto cortava o frango. Você vai recusar aquele programa de ciências. Olhei para cima do meu prato. O quê? Não podemos pagar para enviar as duas para programas de verão, continuou Lídia, como se estivesse explicando o orçamento do mercado. O acampamento da Vanessa vai ajudar nas inscrições dela para a faculdade. É importante para o futuro dela. Ela disse isso no mesmo tom que alguém usaria para discutir o cardápio da semana. Como se não estivesse destruindo o sonho de alguém. Olhei para o meu prato. Meu coração batia forte. Antes que pudesse me conter, as palavras escaparam. Não. A mesa inteira ficou em silêncio. Até o zumbido da geladeira pareceu desaparecer. Minha mãe pousou o garfo lentamente. Como é que é? Sua voz caiu para o tom perigoso que eu a ouvia usar com clientes no mercado quando tentavam discutir sobre cupons vencidos. Engoli em seco, mas minha voz permaneceu firme. Essa bolsa não é sua para você abrir mão, eu disse. Eu a conquistei. Minhas mãos tremiam debaixo da mesa. É minha. Por um momento, minha mãe olhou para mim como se eu tivesse me tornado uma estranha de repente. Então, seus olhos endureceram. Se você não pode se sacrificar por esta família, disse ela lentamente, então você não faz parte desta família. Aos 13 anos, pensei que ela estivesse apenas brava. Pensei que estivesse dizendo algo de que se arrependeria mais tarde. Não percebi que ela estava falando literalmente. 3 dias depois daquele jantar, cheguei em casa vindo da biblioteca pública e encontrei meus pertences na varanda da frente. 2 sacos de lixo pretos. Minhas roupas estavam enfiadas neles, meus livros escolares, meus sapatos, tudo o que eu possuía.
Minha mãe estava na porta com os braços cruzados. Ela não parecia mais brava. Parecia calma, resolvida. Como alguém que acaba de terminar uma tarefa desagradável e está aliviada por ter acabado. Liguei para o Victor, disse ela. Ela se referia ao irmão mais velho do meu pai, tio Victor Stone, que morava em São Paulo. Ele virá buscar você. Olhei para os sacos e depois para ela. O que você quer dizer? A expressão da minha mãe não mudou. De agora em diante, disse ela secamente. Você é problema dele. Fiquei ali na varanda com o sol da tarde batendo na lateral da casa, tentando processar o que estava acontecendo. E pela primeira vez na vida percebi algo aterrorizante. Minha mãe não estava me ameaçando. Ela estava se livrando de mim. Atrás da minha mãe pude ver meu pai parado no corredor. Meu pai, Calvin Stone, estava encostado na parede, como se estivesse ali há algum tempo. Seus braços pendiam frouxamente ao lado do corpo. Seus olhos estavam voltados para a minha direção, mas ele não estava realmente olhando para mim. Ele não disse nada. Não deu um passo à frente. Não disse à minha mãe que ela tinha ido longe demais. Ele simplesmente ficou ali em silêncio. E de alguma forma, aquele silêncio doeu mais do que qualquer coisa que ela tivesse dito. Olhei para a janela do segundo andar. A cortina se moveu levemente. Vanessa estava lá. Minha irmã mais velha assistia a tudo por trás do tecido fino. Seu rosto estava meio escondido pela sombra do quarto. Por um momento, nossos olhos se encontraram. Pensei que talvez ela descesse. Talvez dissesse algo. Talvez ao menos ficasse ao meu lado na varanda. Em vez disso, ela recuou lentamente. A cortina voltou ao lugar e ela desapareceu. Esperei naquela varanda das 18 horas até as 22 horas. 4 horas. Minha mãe voltou para dentro após os primeiros 5 minutos. A luz da varanda nunca foi acesa. O sol desapareceu lentamente atrás das casas do outro lado da rua, e o ar da noite ficou mais frio conforme a escuridão se assentava. Sentei-me em cima daqueles 2 sacos de lixo com os joelhos puxados contra o peito, tentando dar sentido ao momento. 13 anos de memórias, passando pela minha cabeça como um rolo de filme quebrado. Tio Victor morava em São Paulo a 6 horas de distância. Quando minha mãe disse que tinha ligado para ele, eu não sabia se isso significava que ele realmente viria. Mas ele veio. Exatamente às 22 horas daquela noite, um sedã cinza entrou lentamente na garagem. Os faróis varreram a varanda e me iluminaram brevemente ali, sentada no escuro. O motor desligou. A porta do carro abriu. Tio Victor saiu. Ele não correu em minha direção. Não fez perguntas imediatamente. Ele simplesmente caminhou pela garagem e parou na minha frente. Por alguns segundos ele apenas olhou para mim. Seus olhos foram dos sacos de lixo para o meu rosto, absorvendo toda a situação sem que ninguém precisasse explicar. Então, ele fez algo que ninguém naquela casa jamais fizera antes. Ele me envolveu em seus braços. O abraço foi tão apertado que quase tirou o ar dos meus pulmões. Lembro-me do cheiro de sua jaqueta, da textura áspera do tecido contra minha bochecha e da força silenciosa na maneira como ele me segurava. De agora em diante, disse ele suavemente, você tem um lar. Aquelas 6 palavras mudaram o curso da minha vida. Naquela noite, dirigimos para o norte em direção a São Paulo. A rodovia estava escura, a estrada se estendendo infinitamente à nossa frente, enquanto a chuva batia suavemente no para-brisa. Sentei-me no banco do passageiro, olhando pela janela, tentando entender o que acabara de acontecer. Eu me fazia a mesma pergunta repetidamente. O que eu fiz de errado? O que eu fiz para que meus próprios pais desistissem de mim? O que eu não sabia na época era que antes de tio Victor deixar Curitiba naquela noite, minha mãe assinara um documento. Eu não o vi, não o entendi. Eu nem sabia que existia. Levaria 15 anos para que esse documento aparecesse novamente. E quando aparecesse, mudaria tudo. A casa do tio Victor, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, não era grande,
mas para mim parecia enorme. Comparado ao espaço apertado em que cresci, o lugar parecia quase mágico. O chão rangia suavemente quando você caminhava. A sala cheirava a livros antigos e café. E pela primeira vez na vida, eu tinha um quarto que era inteiramente meu. Minha própria mesa, minha própria cama, minha própria porta que podia ser fechada. Mas a coisa mais importante que o tio Victor me deu não foi um quarto. Foi a crença em mim. Victor Stone construíra Sony empreendimentos do zero. Anos antes, ele trabalhara em turnos duplos por 6 anos seguidos para economizar dinheiro suficiente para comprar um pequeno prédio de escritórios comerciais em São Paulo. Aquele único prédio acabou se transformando em um crescente negócio imobiliário. Em 2010, ele possuía 8 propriedades comerciais em toda a região metropolitana. Ele nunca se casara, nunca tivera filhos. Quando cheguei à sua porta com nada além de 2 sacos de lixo, ele não me tratou como um fardo. Ele me tratou como uma oportunidade. Nos 4 anos seguintes, me joguei nos estudos. Estudei mais do que nunca na vida. Não porque alguém me obrigasse, mas porque pela primeira vez alguém acreditava que eu podia ter sucesso. Em 2014, me formei no ensino médio como oradora da turma presidente do clube de matemática com notas impecáveis. Tio Victor sentou na primeira fila durante a formatura com o maior sorriso que eu já vira no rosto dele. A USP me aceitou na Faculdade de Economia e Administração. Em 2018, obtive meu diploma em Finanças, graduando-me com honras e uma média altíssima. Durante a faculdade, tio Victor me deu oportunidades de estágio na Stone Empreendimentos. Comecei com o trabalho mais básico imaginável: entrada de dados, papelada de contratos, ligações de inquilinos, relatórios de inspeção de propriedades. Lentamente, ele me ensinou cada parte do negócio, desde a base. Depois de me formar, passei 18 meses trabalhando em uma grande empresa de auditoria. Essa experiência me ajudou a obter minha certificação de contadora em 2019. Um ano depois, tio Victor me ofereceu um cargo em tempo integral na empresa como controller. Em 2021, fui promovida a diretora financeira, CFO. No meu aniversário de 26 anos, eu estava gerenciando um portfólio de 12 propriedades comerciais com um valor combinado de 120 milhões de reais. Naquela manhã, tio Victor me enviou um e-mail. Ainda o tenho salvo. O assunto dizia para minha filha. A mensagem em si era simples. Você não precisa provar nada para as pessoas que te abandonaram, mas precisa provar para si mesma que é digna. E você já provou. Feliz aniversário. Amira. Li aquele e-mail pelo menos 10 vezes naquele dia. Em 15 anos, minha família biológica entrou em contato exatamente 3 vezes. A primeira vez aconteceu em 2012. Minha mãe Lídia não ligou para o meu celular. Ela ligou para o do tio Victor e ela não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu estava segura. Não perguntou se eu estava feliz. Ela pediu 25 mil reais. Disse que meu pai Calvin perdera o emprego na oficina e que os tempos estavam difíceis. Aparentemente, a filha que eles jogaram fora ainda era útil quando envolvia dinheiro. Aquela foi a primeira vez. Não seria a última. Minha mãe disse ao tio Victor que meu pai perdera o emprego. Segundo ela, os tempos eram difíceis e a família precisava de ajuda. Disse que certamente Victor poderia emprestar dinheiro ao próprio irmão. Tio Victor recusou. Mais tarde, naquela noite, ele me contou sobre o telefonema enquanto estávamos na cozinha. Lembro-me de como seu maxilar se contraiu enquanto falava. Eles nunca perguntaram por você, disse ele baixinho. Olhei para cima da minha lição de casa. Nenhuma vez, continuou ele. Não perguntaram como você vai na escola. Não perguntaram se você está bem. Não perguntaram se você está feliz. Ele balançou a cabeça lentamente. Eles só queriam dinheiro. Aquela conversa ficou comigo por muito tempo. Confirmou algo que eu já suspeitava, mas não queria admitir em voz alta.
Para eles eu tinha partido, mas o dinheiro do tio Victor ainda contava como família. A segunda vez que minha família biológica entrou em contato foi em 2016. Eu tinha 20 anos e estava na metade da faculdade quando um envelope chegou à casa do tio Victor endereçado a mim. A caligrafia na frente parecia familiar, embora fizesse anos que eu não a via. Dentro havia um convite de casamento. Vanessa ia se casar. Não havia nota pessoal, nenhuma carta, nenhuma mensagem perguntando como eu estava. Apenas o cartão formal impresso com o meu nome e o endereço de São Paulo do tio Victor digitado logo abaixo. Olhei para o convite por um longo tempo. Então o coloquei de volta no envelope e guardei em uma gaveta. Não fui ao casamento. Não enviei presente. Não respondi nada. O terceiro contato veio 4 anos depois. Em 2020, minha mãe me enviou um e-mail. Foi a primeira vez que ela me contatou diretamente desde a noite em que me expulsou. O assunto dizia saber de você. A mensagem mencionava que ela vira um artigo no jornal Valor Econômico sobre a Stone Empreendimentos expandindo no mercado imobiliário. Aparentemente, alguém mencionara meu nome no artigo. Ela escreveu que esperava que eu estivesse bem e sugeriu que talvez pudéssemos nos encontrar algum dia. Li o e-mail 2 vezes. Então o deletei. Não porque estivesse brava, não porque estivesse guardando ressentimento. A verdade era mais simples que isso, eu construíra uma vida que não os incluía. E não via razão para mudar isso. Tudo mudou no verão de 2024. Foi quando o tio Victor recebeu o diagnóstico que mudou tudo. Insuficiência cardíaca congestiva. Estágio avançado. Os médicos lhe deram de 12 a 18 meses. Ele durou 8. Aqueles meses foram alguns dos mais difíceis da minha vida. Victor tentava agir como se nada tivesse mudado, mas eu via o cansaço rastejando em seus movimentos. Tarefas simples começaram a exigir mais energia. Alguns dias ele sentava-se quietamente na varanda dos fundos, olhando para o bairro, como se estivesse memorizando a vista. Durante esse tempo, ele se reuniu com sua advogada de sucessão várias vezes. O nome dela era Margaret Lawson. Ela cuidava dos assuntos jurídicos de Victor há anos. Em junho de 2024, ele atualizou seu testamento. 6 meses antes de falecer. Uma noite perguntei a ele sobre isso enquanto estávamos na sala. Ele apenas sorriu. Tudo está resolvido, disse ele. Você foque nos negócios. Eu cuidei do resto. Confiei nele completamente. Não fiz mais perguntas. Não sabia o que ele escrevera. Não sabia sobre as cláusulas. Não tinha ideia do que estava por vir. Tio Victor faleceu em 28 de fevereiro de 2025. Morreu pacificamente durante o sono no hospital sírio-libanês enquanto eu segurava sua mão. Fiquei ali muito tempo depois que os aparelhos pararam de fazer barulho. Pela primeira vez desde os 13 anos, senti que tinha perdido meu único pai. Uma semana depois, em 7 de março, eu estava no meu escritório na Stone Empreendimentos, revisando relatórios financeiros trimestrais, quando meu celular vibrou. A tela mostrava um número desconhecido de Curitiba. Por um momento considerei ignorar. Então atendi. Amira. A voz era instantaneamente reconhecível. 15 anos não mudaram o jeito que Lydia Stone dizia meu nome. Sempre parecia que ela estava provando algo de que não tinha certeza se gostava. Lydia, respondi calmamente. Não a chamei de mãe, apenas pelo nome. Houve uma curta pausa na linha. Quase pude ouvi-la ajustando o tom. Soube do Victor, disse ela. Sinto muito pela sua perda. Sua voz carregava uma suavidade ensaiada que parecia estranhamente artificial. Estava pensando que talvez eu devesse ir para o velório, prestar meus respeitos. A cerimônia foi há 3 dias, eu disse. Outra pausa. Ah, disse ela rapidamente. Bem, eu também soube que haverá uma leitura do testamento em breve. Aí estava. A verdadeira razão da ligação. A família tem o direito de comparecer a essas coisas, continuou ela.
especialmente quando envolve o patrimônio de um irmão. Recostei-me na cadeira. Como você soube da leitura do testamento? Eu tenho um advogado, disse Lydia. Victor Harrington. Ele fez algumas ligações. O nome despertou uma memória vaga. Tio Victor mencionara um advogado chamado Victor Harrington anos atrás. Aparentemente, eles se consultaram brevemente, mas Victor decidira não trabalhar com ele. Após o término da ligação, contatei Margaret Lawson. Na manhã seguinte, ela confirmou exatamente o que eu suspeitava: Lydia e Calvin Stone haviam contratado Victor Harrington para apresentar uma contestação legal contra o testamento do meu tio. O argumento deles era simples influência indevida. Eles alegavam que eu manipulei um homem idoso e doente durante os meses finais de sua vida para controlar seu patrimônio. Também exigiam comparecer à leitura do testamento como familiares diretos. Sentei-me quieta no escritório após ouvir isso. Na minha mesa havia uma fotografia emoldurada do tio Victor tirada alguns anos antes. Ele estava sorrindo na foto. A expressão quase parecia divertida. Por um momento estranho, senti que ele esperava que algo assim acontecesse. Alguns dias depois, encontrei Margaret Lawson em seu escritório. A firma dela ocupava o 47º andar de um prédio na Avenida Paulista, um dos mais altos de São Paulo. Em um dia claro, podia-se ver toda a cidade através das enormes janelas atrás de sua mesa. Mas 10 de março não era um dia claro. A chuva riscava o vidro, enquanto a cidade abaixo parecia cinzenta e distante. Margaret deslizou uma pasta pela mesa em minha direção. Victor Harrington entrou com uma contestação formal ao testamento, disse ela calmamente. A papelada listava os nomes dos meus pais como os requerentes Lydia Stone e Calvin Stone. Eles exigiam uma parte do patrimônio do tio Victor. Olhei para os documentos em silêncio, sentindo uma mistura estranha de descrença e inevitabilidade. 15 anos de silêncio, e agora eles estavam de volta. Não porque sentissem minha falta, não porque se arrependessem do que tinham feito. Estavam de volta porque acreditavam que havia dinheiro esperando por eles. Margaret cruzou as mãos sobre a mesa. Isso pode ficar complicado, disse ela. E ela tinha razão. Porque o que meus pais ainda não sabiam era que o tio Victor tinha se preparado exatamente para essa situação. Margaret Lawson recostou-se levemente na cadeira enquanto eu terminava de ler a petição inicial. A alegação afirma influência indevida, disse ela calmamente. Eles argumentam que você isolou Victor da família durante sua doença e o pressionou a mudar seu plano sucessório. Senti meu estômago apertar enquanto lia o documento novamente. Cada parágrafo distorcia a história da minha vida em algo irreconhecível. Eles estão exigindo 50% do patrimônio, continuou Margaret. Olhei para cima dos papéis. 50%. Ela assentiu. A teoria jurídica deles é que, como Calvin Stone é o único irmão vivo de Victor, ele deveria herdar sob os princípios da sucessão legítima, na ausência de herdeiros necessários. No mínimo, argumentam que ele merece uma parte significativa por causa do que chamam de laços naturais de irmandade. Soltei uma risada baixa e incrédula. Laços naturais? Repeti. Margaret me observava cuidadosamente. Calvin e Victor não se falavam há 8 anos antes de eu ir morar com ele, eu disse. Você sabia disso? Margaret assentiu devagar. Eu estou ciente. Victor me contou toda a história. Ela tocou a pasta com um dedo. Mas essa não é a parte que me preocupa. Ela puxou outro documento e o deslizou para mim. Eles não precisam realmente vencer este caso. Franzi a testa. O que você quer dizer? Se esta disputa for para o contencioso, explicou Margaret, o patrimônio pode ficar congelado por 12 a 18 meses, enquanto os tribunais resolvem tudo. Durante esse tempo, as propriedades ainda precisam ser geridas. Os inquilinos precisam de suporte. As contas devem ser pagas. A manutenção deve continuar. Ela fez uma pausa.
Uma longa batalha jurídica poderia facilmente custar centenas de milhares em honorários. Também poderia desestabilizar todo o portfólio. O entendimento começou a se assentar. Então, eles estão apostando que eu pagarei para eles irem embora. Margaret deu um leve aceno. Essa é exatamente a estratégia. Ela cruzou as mãos. É muito comum em disputas de herança. Olhei para a petição novamente. Na sessão descrevendo nossa história familiar, Lídia escrevera que eu tinha abandonado minha família e me aproveitado da solidão de Victor para ganhar controle de sua riqueza. Encarei as palavras por vários segundos. A mulher que me expulsara de casa quando eu tinha 13 anos, agora alegava que eu a tinha abandonado. Margaret quebrou o silêncio. Você tem alguma documentação de 2010? Olhei para cima. Documentação. Qualquer coisa que estabeleça o que realmente aconteceu quando você foi morar com Victor. Algum registro, declaração, relatório. Minha mente voltou àquela noite. A varanda. Os sacos de lixo. Às 4 horas sentada no escuro. Os faróis do Victor entrando na garagem. Eu tinha 13 anos, disse baixinho. Eu não guardava registros exatamente. Margaret me estudou por um momento. Então pegou o telefone na mesa. O Victor guardava. Ela ligou para sua assistente e solicitou um número de arquivo específico do arquivo morto da firma. 20 minutos depois, a assistente voltou com uma pasta amarelada que parecia estar parada intocada há anos. Margaret a abriu cuidadosamente. Seus olhos moveram-se lentamente pelas páginas internas. Então ela olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia interpretar. Amira, disse ela gentilmente. Você sabia disso. Ela deslizou o documento pela mesa. Li o cabeçalho, renúncia voluntária de poder familiar e transferência de tutela. Datado de 15 de julho de 2010. Meus olhos moveram-se lentamente pela página. O documento afirmava que Calvin Stone e Lydia Stone, em pleno gozo de suas faculdades mentais, renunciavam voluntariamente a todos os direitos e responsabilidades parentais sobre sua filha menor, Amira Stone. Declarava ainda que a tutela legal total estava sendo transferida para Victor Stone. No final da página havia 4 assinaturas da minha mãe, do meu pai, do tio Victor e de um tabelião. Por alguns segundos perdi o fôlego. Eles não apenas expulsaram você, disse Margaret calmamente. Eles legalmente abriram mão de você. Ela tocou o papel. Eles assinaram a renúncia dos direitos parentais. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o papel. 15 anos atrás, eu estava sentada em uma varanda escura com 2 sacos de lixo. Enquanto eu esperava ali, meus pais estavam lá dentro assinando documentos legais que me apagavam de suas vidas. O que isso significa para a reivindicação deles? Perguntei finalmente. A expressão de Margaret mudou ligeiramente. Significa que Calvin Stone não tem legitimidade legal para contestar o testamento através de conexão familiar. Ela apontou para o documento. Para a lei, Calvin e Lydia Stone deixaram de ser seus pais no momento em que assinaram isso. A sala ficou em silêncio. Por um momento pude quase ouvir o eco daquela noite de 15 anos atrás. Margaret inclinou-se para a frente novamente. Posso oferecer 2 caminhos possíveis. Opção 1, negociamos. Ela guardou o documento na pasta. Eu entro em contato com Victor Harrington e explico que a posição legal deles é muito mais fraca do que pensam. Oferecemos um acordo entre R$ 500.000 e R$ 1 milhão em troca de retirarem a contestação e assinarem uma renúncia a futuras ações. Ela fez uma pausa. Seria rápido, silencioso, e evitaria transformar isso em um espetáculo público. Considerei aquilo por um momento. E a segunda opção? Os olhos de Margaret sustentaram os meus. Prosseguimos com a leitura do testamento exatamente como agendado. Eles exigiram comparecer como familiares. Nós permitimos que compareçam. Sua voz ficou um pouco mais firme. E então apresentamos as evidências. O documento de tutela, o histórico.
Tudo o que Victor queria que fosse revelado se esta situação ocorresse. Ela recostou-se. Victor antecipou isso a Mira. Ele deixou instruções muito específicas. Margaret olhou para a pasta mais uma vez. Ele queria a verdade registrada. Naquela noite fui para a casa que Victor me deixara. Dormir era impossível. Sentei-me sozinha na sala olhando para as fotos sobre a lareira. Havia fotos minhas em todas as fases da vida formatura do ensino médio, colação de grau, meu primeiro dia trabalhando em tempo integral na empresa. Em cada foto, Victor estava ao meu lado, com aquele mesmo sorriso orgulhoso. Não havia fotos de Calvin. Nenhuma de Lídia, nenhuma de Vanessa. Eles nunca existiram nesta casa. Enquanto eu sentava ali no silêncio, o peso da pergunta de Margaret ecoava em minha mente. Acordo ou verdade? Pagar para eles desaparecerem ou deixar o mundo ver o que realmente aconteceu há 15 anos? E no fundo, eu já sabia qual Victor teria escolhido. Fiquei ali por muito tempo olhando as fotos. Pensei em algo que Victor me escreveu anos antes. Você não deve nada a eles, mas deve a verdade a si mesma. Na manhã seguinte, exatamente às 7 horas, liguei para Margaret Lawson. Quero que a leitura do testamento prossiga, eu disse, sem acordo, sem pagamento. Margaret ficou em silêncio por um momento. Tem certeza disso, se eles quiserem aparecer? Perguntou ela. Deixe que venham, eu disse, olhando novamente para as fotos. Mas não vamos esconder nada. Margaret soltou um suspiro lento. Assim que isso se tornar público, não tem volta. Eles tornaram público no momento em que entraram com a contestação, respondi. Só estou respeitando a escolha deles. A leitura do testamento foi agendada para sexta-feira, 14 de março de 2025, às 14 horas. 5 dias de espera. Os dias seguintes passaram em um borrão de preparativos. Minha melhor amiga, Helena Ramírez, passou a maior parte da semana no meu escritório ajudando a organizar tudo. Helena se juntara à Stone Empreendimentos 3 anos antes como diretora de RH, mas rapidamente se tornara muito mais que uma colega. Ela era uma das poucas pessoas que conhecia a história completa da minha infância. Na noite de quarta-feira, ela olhou por cima do laptop com uma sobrancelha erguida. 47 e-mails, disse ela. Victor enviou 47 e-mails para você nos últimos 10 anos, falando sobre o relacionamento de vocês e explicando por que ele se distanciou do Calvin. Ela virou a tela para mim. Os e-mails pintavam um quadro muito claro. Em 2002, Calvin Stone tomara emprestado R$ 80.000 de Victor, com uma promessa escrita de pagar em 5 anos. 23 anos haviam se passado. Nenhum único real fora devolvido. Aquela promessa quebrada fraturara a relação deles muito antes de eu entrar na cena. Minha chegada em 2010 não teve nada a ver com o afastamento. O estrago já existia há 8 anos. Helena abriu outro arquivo. Estes são os relatórios de desempenho da empresa nos últimos 3 anos. Sob minha liderança como CF. O valor do portfólio da Stone Empreendimentos crescera de R$ 90 milhões para R$ 120 milhões, um aumento de 34%. As taxas de ocupação tinham média de 96%. Os índices de satisfação dos inquilinos eram os mais altos da história da empresa. Helena recostou-se. Se alguém tentar alegar que você manipulou o Victor para obter controle da empresa, esses números contam uma história bem diferente. Na noite de quinta-feira, encontrei-me com a doutora Melissa Hart, minha terapeuta. Ela ouviu pacientemente enquanto eu explicava tudo. Então fez uma pergunta simples. Lembra por que está fazendo isso? Recostei-me na cadeira. Não estou buscando vingança. Doutora Hart assentiu. Você está encerrando um capítulo. Há uma diferença. Hesitei. E se eu sentir satisfação quando eles perceberem que perderam? Ela sorriu gentilmente. Isso se chama justiça.
Sentir-se validada quando a verdade aparece não é crueldade. A verdadeira questão é o que você fará após esse momento. Mais tarde, naquela noite, dirigi para casa pelas ruas molhadas de chuva de São Paulo, pensando em suas palavras. Quando cheguei, fiquei na frente do espelho do banheiro por um longo tempo. Ela não tem mais poder sobre você, disse baixinho para o meu reflexo. Só você decide sua história agora. A sexta-feira estava chegando e, pela primeira vez na vida, eu me sentia pronta. A sala de reuniões da Lawson e Associados ficava no 47º andar. Enormes janelas do chão ao teto cercavam a sala, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Em um dia claro, a vista era de tirar o fôlego. Mas em 14 de março de 2025, o céu estava pesado de nuvens. E dentro daquela sala, algo muito mais dramático que o clima estava prestes a se desenrolar. Cheguei 15 minutos antes, exatamente às 13h45. Eu usava um terninho azul marinho sob medida. Linhas limpas, corte simples. Profissional sem esforço. Meu cabelo estava preso em um coque impecável. Tio Victor uma vez me disse algo que nunca esqueci. A pessoa mais poderosa na sala é geralmente aquela que não sente necessidade de se anunciar. A sala era grande o suficiente para acomodar cerca de 20 pessoas na mesa principal. Quando entrei, 14 pessoas já estavam presentes. Margaret Lawson sentava-se à cabeceira, com 2 assistentes organizando documentos. Perto da janela estava Thomas Green, o auditor que cuidava das contas de Victor há quase uma década. 3 representantes de organizações de caridade estavam sentados juntos. Hospital Pequeno Príncipe Habitat para a Humanidade e a Fundação SOS Mata Atlântica. Victor fora um grande doador de todas por mais de 20 anos. 5 membros da equipe sênior da Stone Empreendimentos também estavam lá. Margaret notou minha entrada, deu um leve aceno e apontou para um lugar no centro da mesa, diretamente à frente de onde ela leria o testamento. Sentei-me calmamente e coloquei à minha frente a pasta que Helena preparara. Através da parede de vidro, pude ver o hall dos elevadores. Exatamente às 14h03, as portas se abriram. Minha mãe saiu primeiro. Mesmo de longe, percebi que ela se vestira cuidadosamente. Lídia usava um vestido preto e um colar de pérolas, maquiagem perfeita. Atrás dela vieram meu pai, Calvin, minha irmã Vanessa, e um homem alto, carregando uma maleta cara, o advogado deles, Victor Harrington. O espetáculo ia começar. Lydia Stone entrou na sala como se fosse a dona do lugar. Aquele sempre fora o estilo dela, projetar confiança que não conquistara, reivindicar autoridade que ninguém lhe dera. O vestido preto parecia novo. As pérolas brilhavam sob as luzes enquanto ela examinava a sala com uma expressão de luto cuidadosamente praticada. Atrás dela, Calvin entrou arrastando os pés, vestindo um terno cinza que não lhe servia mais tão bem. Ele ganhara peso com os anos. Quando seus olhos encontraram os meus, brevemente, ele desviou o olhar rápido. Ele sempre fora muito bom em desviar o olhar. Vanessa seguiu, em um vestido rosa pastel, uma escolha incomum para uma leitura de testamento. Aos 30 anos, ela parecia cansada. Victor Harrington entrou por último com a confiança polida de quem passou décadas em tribunais de alto nível. O olhar de Lydia varreu a sala até pousar em mim. "Ah", disse ela em voz alta, "você já está aqui." Permaneci sentada. "Lydia", respondi. "Não mãe, apenas Lydia." Por um microsegundo ela hesitou. Algo passou por seu rosto antes que ela se recuperasse rapidamente. "Eu esperava que pudéssemos falar em particular antes de começar", disse ela. "Assuntos de família devem ser tratados pela família." "O procedimento começa em 2 minutos", eu disse calmamente. "Tenho certeza de que o que quer que você tenha a dizer pode esperar." Margaret Lawson levantou-se. "Senhora Stone." "Senhor Stone." "Senhorita Stone."
Senhor Harrington, disse ela profissionalmente. Há cadeiras organizadas ao longo da parede para as partes interessadas. A mesa principal é reservada para beneficiários e representantes do espólio. O maxilar de Lídia se contraiu. Ela claramente esperava sentar-se ao centro. Em vez disso, estava sendo enviada para a lateral. Mas ela não aceitou a humilhação em silêncio. Em vez de se sentar imediatamente, caminhou até a representante do hospital e parou ao lado dela. Sou Lydia Stone, anunciou alto o suficiente para que todos ouvissem. Cunhada do Victor. Fomos muito próximos por muitos anos antes deste infeliz afastamento. Ela olhou significativamente em minha direção. A representante apenas acenou educadamente. Mas Lídia não terminou. É trágico, continuou ela, como algumas pessoas entram em uma família e causam divisão. Victor era um homem tão generoso, talvez confiante demais. Mantive meus olhos na pasta à minha frente. Não respondi. Vanessa acrescentou seu comentário enquanto se sentava. Tchaidinha. Tio Victor costumava nos visitar em Curitiba o tempo todo quando éramos crianças. Não entendo por que ela senta lá em cima enquanto nós ficamos aqui atrás. Victor Harrington já escrevia notas em um bloco jurídico documentando cada palavra. Ele esperava por qualquer reação que pudesse distorcer como evidência. Não lhe dei nada. Lídia finalmente se sentou, mas ainda falou mais uma vez, sua voz cortando o silêncio da sala. Uma criança rejeitada pelos próprios pais geralmente tem um motivo. Eu só queria que o Victor tivesse enxergado através dela como nós enxergamos. Uma mãe sempre sabe. As palavras pairaram no ar como fumaça. Pela primeira vez em 15 anos, estudei minha mãe cuidadosamente. Ela não mudara nada. A mesma certeza, a mesma necessidade de controlar a narrativa, a mesma crença inabalável de que era sempre a vítima. Margaret limpou a garganta. São 14 horas e 10 minutos. Ela levantou um grande envelope lacrado e o abriu com precisão. Este, começou ela, é o último testamento de Victor Raymond Stone. Sua voz carregava autoridade silenciosa. E de repente cada pessoa presente inclinou-se levemente, pois o momento pelo qual Lydia Stone viajara centenas de quilômetros finalmente chegara. A voz de Margaret Lawson continuou uniforme. Victor Raymond Stone, nascido em 4 de julho de 1953, falecido em 28 de fevereiro de 2025. Este documento foi executado em 18 de junho de 2024 e representa a expressão final dos desejos do Sr. Stone. Lydia inclinou-se para a frente na cadeira lateral. Margaret continuou com as sessões de abertura. O artigo 1 confirmava a identidade e residência de Victor. O artigo 2 declarava que ele estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Margaret fez uma pausa antes de adicionar. Uma avaliação psiquiátrica foi conduzida pelo Dr. Michael Chen em 10 de junho de 2024, 8 dias antes da execução deste testamento. A avaliação confirmou que o Sr. Stone possuía total capacidade testamentária e não estava sob influência indevida. Vi Lydia trocar um olhar rápido com Harrington. Eles claramente esperavam contestar a condição mental de Victor. Essa declaração complicava a estratégia deles imediatamente. Margaret continuou. O artigo 3 revoga todos os testamentos e codicilos anteriores. Ela virou a página. O artigo 4 contém o inventário de bens. A sala ficou ainda mais silenciosa. No momento do falecimento, o espólio incluía 12 propriedades comerciais com valor avaliado de 95 milhões de reais. Vanessa sussurrou para Lídia. Isso dá quase 120 milhões no valor de mercado. Margaret prosseguiu. Contas de investimento totalizando aproximadamente 20 milhões de reais, dinheiro e ativos líquidos, somando 7 milhões de reais. Os olhos de Lídia moviam-se rapidamente calculando. Margaret
ajustou os óculos. Passarei agora ao artigo 5, que trata de exclusões específicas e explicações. Artigo 5, referente a Calvin Stone, irmão do falecido. Lydia chegou a sorrir. Ela não sorriria por muito tempo. Margaret começou a ler as palavras de Victor. Não faço nenhuma provisão neste testamento para meu irmão Calvin Stone, pelas seguintes razões que desejo que sejam lidas em voz alta e inseridas no registro. O sorriso de Lydia vacilou. Primeiro, em março de 2002. Calvin Stone tomou emprestado R$ 80.000 de minha pessoa com uma promessa escrita de pagar o valor total em 5 anos. 23 anos se passaram. Nenhum real foi devolvido. Retenho a nota promissória original como documentação. O rosto de Calvin ficou pálido. Ele claramente não esperava que esse detalhe viesse a público. Margaret virou a página. Segundo em 15 de julho de 2010, Calvin Stone e sua esposa Lydia Stone executaram voluntariamente um documento legal, renunciando a todos os direitos parentais sobre sua filha Amira Stone e transferindo a tutela legal total para mim. Este documento foi devidamente testemunhado e notarizado. Lydia saltou de pé. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Margaret não reconheceu a interrupção. Simplesmente continuou. O significado deste documento é o seguinte: ao terminarem legalmente seu relacionamento parental com Amira Stone Calvin e Lydia Stone, romperam qualquer reivindicação que pudessem tentar afirmar através dela. Amira Stone é minha herdeira legal. Calvin Stone não é o pai legal dela perante a sucessão. Portanto, ele não tem legitimidade familiar para contestar este testamento com base em conexão de sangue. Calvin levantou-se também. Isso é ridículo. Sou irmão do Victor, irmão de sangue. Victor Harrington agarrou rapidamente o braço de Calvin e o puxou de volta para o assento. Mas até o rosto do advogado estava visivelmente pálido. Margaret calmamente retirou outro documento de sua pasta. Para registro, a renúncia original está arquivada na vara de família. Tem uma cópia autenticada aqui disponível para exame. Ela colocou o documento sobre a mesa. Lydia encarou o papel como se ele pudesse explodir. Ela permaneceu de pé. A máscara de calma que vestira estava rachando visivelmente. Isso é loucura, disse ela, a voz subindo. Esse papel não significa nada. Ainda somos a família dela. A voz de Margaret permaneceu firme. Senhora Stone, devo pedir que se sente. Interromper a leitura de um testamento é um assunto que a justiça trata com seriedade. Lydia a ignorou. Apontou diretamente para mim. Ela fez isso. Ela manipulou o Victor. Ela o envenenou contra a própria família. Um dos representantes das instituições de caridade mudou de posição na cadeira desconfortável. Vanessa puxava nervosamente a manga de Lydia. Mãe, senta. As pessoas estão olhando. Não me importa quem está olhando, disparou Lydia. Victor amava o Calvin. Eram irmãos. Finalmente eu falei. Minha voz saiu calma e baixa, exatamente como Victor sempre me ensinara a falar em negociações. Lydia, eu disse, você fez uma escolha há 15 anos. A sala ficou em completo silêncio. Você colocou meus pertences em sacos de lixo e me deixou sentada em uma varanda no escuro. Depois entrou e assinou um documento legal me dando embora. Encontrei os olhos dela. Eu tinha 13 anos. Ninguém na sala se moveu. Aquela foi a sua decisão, não minha, não do Victor, sua. Cruzei as mãos sobre a mesa. Tudo o que está acontecendo hoje é simplesmente a consequência do que você escolheu naquela noite. Lydia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu não te odeio, disse calmamente. Mas também não te devo nada. Você garantiu isso quando assinou aquele papel. Victor Harrington escrevia furiosamente em seu bloco, embora eu não conseguisse imaginar qual argumento ele ainda achava que poderia construir. Margaret limpou a garganta. Se pudermos continuar.
Ainda não li o artigo 7. Lídia afundou lentamente em sua cadeira. Mas o artigo 7 seria o momento que destruiria qualquer esperança que lhe restasse. Margaret virou para a página 12. Fez uma pausa. Então, leu a linha que mudaria tudo. Artigo 7. Designação de beneficiária única. A sala inteira pareceu prender a respiração. Pelo presente, deixo a totalidade do meu patrimônio, incluindo todos os bens imóveis, contas de investimento, ativos líquidos e efeitos pessoais, para minha filha legalmente adotada, Amira Stone. A palavra adotada ecoou na sala como um trovão. O rosto de Lídia ficou completamente branco, não pálido, branco. Adotada. A voz de Calvin soou rouca. Desde quando? Margaret Lawson não apressou a resposta. O Sr. Victor Stone adotou formalmente a Mira Stone em 12 de setembro de 2012, quando ela tinha 15 anos. A adoção foi finalizada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Como o Sr. e a Sra. Calvin Stone já haviam renunciado legalmente ao poder familiar, em 2010 nenhum consentimento adicional foi necessário. Vanessa olhou para mim. Então você nem é mais nossa parente. Encontrei o olhar dela. Não legalmente. Não desde que você e a mamãe me descartaram. Margaret continuou lendo. A Mira Stone não é apenas uma beneficiária. Ela é minha filha em todos os sentidos que importam legal prático e emocional. Sua voz suavizou ao ler as palavras de Victor. Ela trabalhou ao meu lado por anos. Provou sua competência, sua integridade e sua dedicação ao negócio que construímos juntos. Confio nela completamente para continuar o trabalho que comecei. Não há ninguém mais merecedor desta herança. E não há ninguém que eu ame mais. Minha visão embaçou. Pisquei forte, tentando conter as lágrimas. Victor nunca me mostrara o texto completo daquela cláusula. Ele a mantivera escondida, esperando por este momento. Lídia balançou a cabeça como se tentasse acordar de um pesadelo. Isso não pode ser legal, sussurrou. Ela virou-se para o advogado. Victor, diga a eles que isso não pode ser legal. Victor Harrington não respondeu. Ele encarava seu bloco de notas, sua caneta completamente parada. A confiança que trouxera para a sala evaporara. Ele sabia que o caso já estava desmoronando. Margaret retirou um envelope menor e lacrado. Há mais um item. O Sr. Stone deixou uma carta pessoal endereçada a Amira. Ele instruiu que uma parte fosse lida em voz alta se Amira consentisse. Assenti devagar. Minha garganta estava apertada demais para confiar na voz. Margaret abriu o envelope e desdobrou uma folha de papel. Reconheci a letra de Victor instantaneamente. Amira, se esta carta está sendo lida, significa que os eventos se desenrolaram exatamente como eu esperava. Lídia soltou um som baixo na garganta. Sua família biológica chegou esperando reivindicar dinheiro que nunca ganharam de um homem com quem nunca se importaram. Sinto muito que você tenha que passar por isso. Mas também sei que você é forte o suficiente para lidar com isso. A sala permaneceu imóvel. Você veio para mim como uma criança ferida. Uma criança jogada fora por pessoas que deveriam ter te protegido. Mas você se recusou a deixar que isso definisse sua vida. Você transformou a dor em determinação, a solidão em independência, a rejeição em resiliência. Eu nunca tive tanto orgulho de ninguém em toda a minha vida. Eu não salvei você, Amira. Você se salvou. Eu simplesmente te dei um lugar onde você pudesse fazer isso. Margaret olhou para a página. Tudo o que você conquistou, sua educação, sua carreira, seu caráter, você mereceu tudo. Estou deixando meu espólio para você não porque você precise, mas porque você merece. E porque sei que usará isso para ajudar outros da forma que tentei ajudar você. Enxuguei as lágrimas das bochechas. Não permita que ninguém te faça sentir culpada por tê-los sobrevivido. Não os deixe voltar para a sua vida, a menos que seja sua escolha. Você não deve nada a eles. Você deve tudo a si mesma.
Eu te amo, Amira. Para sempre, seu pai, Victor. O silêncio encheu a sala de reuniões. Por um momento, ninguém se moveu. Então Lídia levantou-se novamente. Mas desta vez sua voz soava diferente. A raiva desaparecera. Em seu lugar estava algo que tentava soar como maternidade ferida. Amira, querida, disse suavemente. Eu sei que as coisas foram difíceis quando você era jovem. Eu cometi erros. Admito isso agora. Ela juntou as mãos. Mas ainda somos do mesmo sangue. Podemos resolver isso. Talvez possamos conversar sobre dividir o patrimônio de forma justa. Olhei para ela calmamente. Lídia, você desistiu do direito de me chamar de querida há 15 anos. O rosto de Lídia endureceu instantaneamente. Eu quero contestar este testamento, anunciou para a sala. Victor, diga a eles que temos motivos. Influência indevida. Ele estava doente. Ela o isolou. Victor Harrington finalmente falou, mas sua voz soava cansada. Senhora Stone, talvez devêssemos discutir nossas opções em particular. Não, disparou Lídia. Diga a eles que vamos lutar por isso. Antes que Harrington pudesse responder, Margaret girou seu tablet para que a tela ficasse voltada para a sala. Senhor Harrington, disse ela calmamente. Talvez o senhor queira explicar isto aos seus clientes. Margaret começou a ler da tela. Este é um e-mail datado de 3 de março de 2022 de Victor Stone para Victor Harrington. O assunto diz: termino de serviços. Ela olhou para cima. No e-mail, o Sr. Stone escreve: Victor, estou encerrando nosso relacionamento profissional. Sua recomendação de que eu inclua Calvin Stone no meu plano sucessório, apesar de seus anos de exploração financeira e do tratamento dispensado a Amira, é inaceitável. Estarei contratando um novo conselho. Margaret levantou os olhos para Harrington. O senhor representou Victor Stone anteriormente. Seus serviços foram encerrados porque o senhor defendeu os interesses de Calvin Stone contra os desejos de Victor. E agora o senhor aceitou uma representação contra o espólio de Victor, sem divulgar esse conflito de interesses aos seus clientes atuais. O rosto de Victor Harrington ficou cinzento. Lídia virou-se lentamente para ele. Você me disse que ganharíamos. Ele não respondeu. Em vez disso, levantou-se abruptamente e pegou sua maleta. Preciso revisar estes documentos, disse rigidamente. Devemos discutir isso em particular. Discutir o quê? A voz de Lídia subiu. Você está indo embora. Victor Harrington não respondeu. Simplesmente caminhou em direção à porta com passos rápidos. Victor! Gritou Lídia. Mas ele já tinha ido. A porta da sala fechou com um clique suave. Lídia ficou congelada no meio da sala, abandonada pelo próprio advogado na frente de todos que ela esperava impressionar. Calvin estava curvado na cadeira, olhando para o chão. Ele seguira a liderança de Lídia a vida inteira, e agora ela os levara direto para o abismo. Vanessa chorava baixinho ao lado dela. Lídia virou-se para mim uma última vez. A máscara desabara completamente. O que restava era desespero. Amira, disse ela, a voz quebrando. Ainda podemos. Quero dizer, ainda. Somos família. Não somos sangue é sangue. Você ainda poderia. Levantei-me lentamente. Lídia, você deixou de ser minha família em 15 de julho de 2010. Você assinou aquele documento. Eu não fiz essa escolha. Você fez. Peguei minha pasta. Eu não te odeio, mas você não tem nenhuma reivindicação sobre mim. Nem legal, nem emocional, nem de qualquer forma que importe. Virei-me para Margaret. Podemos continuar com os artigos restantes. Margaret assentiu. Lídia afundou pesadamente na cadeira. Pelo resto da leitura, não disse mais uma palavra. Artigo 9, anunciou Margaret. Legados de caridade. Margaret começou a ler,
R$ 2.500.000 para o Hospital Pequeno Príncipe para o estabelecimento de um fundo de bolsas de estudo para crianças de baixa renda. R$ 1.500.000 para a Habitat para a Humanidade para a construção de moradias populares. R$ 1 milhão para a Fundação SOS Mata Atlântica para a preservação ambiental. A representante do hospital acenou solenemente. Victor foi um de nossos doadores mais consistentes. Este presente ajudará centenas de famílias. Margaret continuou. Solicito também que minha filha Amira Stone continue os programas de doação que estabeleci durante minha vida conforme seu critério. Confio plenamente no julgamento dela. Eu continuarei, disse suavemente. Honrarei tudo o que o Victor construiu. Margaret fechou a última página do testamento. Então olhou para mim. Senhora Stone, como beneficiária única e inventariante, gostaria de dizer algumas palavras. Eu não tinha planejado falar, mas vendo todos aqueles olhos sobre mim, percebi que havia coisas que precisavam ser ditas. A maioria de vocês conheceu o Victor há muito mais tempo que eu comecei. Ele me acolheu quando eu tinha 13 anos e não tinha absolutamente nada. Ele me deu um lar e educação. Mas mais importante, ele me deu uma família que escolheu me amar. Olhei para os funcionários da empresa. Com esta herança, pretendo continuar tudo o que o Victor construiu. As propriedades serão geridas com a mesma integridade em que ele acreditava. Os compromissos beneficentes serão mantidos e também estarei estabelecendo um novo programa, a Bolsa STEM Victor Stone. Ela apoiará jovens estudantes de contextos familiares difíceis que precisam de alguém que acredite neles. Meus olhos derivaram para Lídia. Quanto aos meus parentes biológicos, disse calmamente, não guardo mágoas. Fiz as pazes com o que aconteceu. Mas paz não significa fingir que nunca aconteceu. E não significa reabrir portas que trabalhei muito para fechar. Endireitei o corpo. Victor me ensinou que família não é definida pelo sangue. É definida pelas pessoas que aparecem por você quando tudo desmorona. Por essa definição, as pessoas nesta sala que conheceram o Victor trabalharam ao lado dele e o respeitaram. Vocês são muito mais minha família do que as pessoas que simplesmente compartilham meu DNA. Sentei-me novamente. Por um momento, a sala permaneceu em silêncio. Então, Thomas Green começou a aplaudir. Um por um, os outros se juntaram a ele. Lídia não se moveu. Margaret conferiu o horário. O testamento foi lido em sua totalidade. Todos os requisitos legais foram satisfeitos. Ela virou-se para mim. Senhora Stone pode contatar nosso escritório na próxima semana para iniciar o processo de transferência. As pessoas começaram a se levantar. Lídia levantou-se lentamente. Em apenas 2 horas, parecia ter envelhecido 10 anos. Calvin já caminhava para a porta sem olhar para ninguém. Vanessa pegou a bolsa em silêncio e o seguiu. Lídia hesitou. Virou-se para mim uma última vez. A mulher confiante que entrara esperando milhões agora parecia menor. Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo. Por um segundo pensei que ela diria, sinto muito. Mas as palavras nunca vieram. Ela fechou a boca, virou-se e saiu da sala. Eu a vi partir. A mulher que me jogara fora como mercadoria defeituosa. A mulher que retornara 15 anos depois, esperando lucrar com aquela crueldade. O que senti naquele momento não foi satisfação. Foi algo mais silencioso. O vazio estranho que surge quando um capítulo finalmente se encerra. Uma semana após a leitura do testamento, Margaret Lawson apresentou uma queixa formal à Ordem dos Advogados do Brasil, UAB. O objeto da queixa era Victor Harrington e suas violações éticas. Eu não pedi que Margaret fizesse isso. Ela decidiu por conta própria porque, como explicou advogados, são obrigados a relatar má conduta profissional. A queixa listava conflito de interesses e omissão de informações. Harrington foi suspenso por 6 meses e multado. Ele mesmo causou isso a si próprio.
3 semanas depois da leitura do testamento, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. Lydia Stone, 1969@gmail.com. O assunto dizia apenas: por favor, leia. Amira, eu sei que você provavelmente não lerá isto, mas preciso dizer algumas coisas. Estive pensando no que aconteceu. Eu estava brava e disse coisas que não deveria. Sei que cometi erros quando você era jovem. Seu pai e eu estávamos lutando financeiramente e eu estava sobrecarregada. As coisas saíram do controle. Não estou te pedindo dinheiro. Estou pedindo uma chance de consertar as coisas. Ainda somos família Amira. O sangue não desaparece por causa de papelada legal. Ainda sou sua mãe. Nada pode mudar isso. Podemos conversar. Li o e-mail 3 vezes. Depois liguei para a doutora Hart. O que você nota na mensagem? Ela perguntou. Ela admite erros? Eu disse devagar. Mas nunca diz quais foram os erros. Ela culpa as circunstâncias, o estresse financeiro. E ela ainda se chama de minha mãe, embora tenha assinado a renúncia desse direito. Doutora Hart fez a pergunta mais importante: o que você quer fazer? Levei 2 dias para escrever a resposta. Tinha apenas 4 frases. Lydia, li seu e-mail. Eu te perdoei há muito tempo, mas esse perdão foi para minha própria paz, não para uma reconciliação. Não quero um relacionamento com você. Por favor, não me contate novamente. Ela nunca respondeu. E, surpreendentemente, não senti culpa. Apenas clareza. 2 meses depois, outra mensagem chegou. Desta vez, uma carta real com selo de Curitiba. O remetente era Vanessa. Amira, não estou escrevendo para te pedir nada. Não quero dinheiro. Não quero perdão. Só preciso dizer algo que deveria ter dito há 15 anos. Na noite em que o papai e a mamãe te expulsaram, eu estava assistindo da janela do meu quarto. Vi você sentada na varanda com aqueles sacos de lixo. Vi você sentada lá por 4 horas. Vi você sozinha no escuro e não desci. Eu poderia ter descido. Eu tinha 15 anos. Poderia ter te levado água, ou sentado com você, ou dito que sentia muito. Mas não fiz nada. Fiquei atrás da cortina como uma covarde, e esse momento me persegue desde então. Toda vez que a mamãe falava de você depois disso, te culpando por tudo, eu lembrava daquela janela. Lembrava que não fiz nada. Não estou pedindo que me perdoe. Só precisava que você soubesse que eu entendo agora que falhei com você. Você merecia algo melhor da sua irmã. Li a carta 4 vezes. Foi a primeira coisa honesta que alguém da minha família biológica já me dissera. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo. Mas pela primeira vez em 15 anos, quando pensei na Vanessa, não senti apenas distância. 4 meses depois, finalmente respondi. Escrevi com condições. Vanessa, li sua carta muitas vezes. Aprecio que tenha reconhecido o que aconteceu sem desculpas. Isso exigiu coragem. Não estou pronta para um relacionamento completo, mas estou aberta a um contato cauteloso sob certas condições. Primeiro, não haverá comunicação através de Lydia ou Calvin. Segundo, não haverá discussão sobre dinheiro ou herança. Terceiro, reservo-me o direito de encerrar qualquer conversa sem explicação. Se essas barreiras funcionarem para você, podemos começar com uma chamada de vídeo curta uma vez por mês. 15 minutos sem pressão. 3 dias depois, a resposta dela chegou. Uma palavra: aceito. Nossa primeira chamada foi em um sábado à tarde. Meu coração batia rápido, pois confrontar um inimigo é uma coisa. Permitir que alguém volte para sua vida mesmo com cautela é algo totalmente diferente. Vanessa apareceu na tela. Parecia diferente. Menos maquiagem, menos esforço para parecer polida. Oi, disse ela baixinho. Oi. Por um momento apenas nos encaramos. Eu não tinha certeza se você atenderia, admitiu ela. Eu quase não atendi, eu disse. Isso quebrou a tensão. Vanessa soltou uma risada nervosa. Mantivemos a conversa leve. Ela me contou sobre o trabalho.
Estava treinando para ser manicure e construindo sua clientela. Mencionou os filhos, mas nunca me pediu para ser tia deles. Respeitou o limite. Eu contei sobre os negócios e sobre a vida em São Paulo. Aos 14 minutos, olhei para o relógio. Precisamos encerrar. Obrigada, disse ela, por me dar uma chance. Sei que você não precisava. Este é o passo um, eu disse. Ela sorriu. O passo um é mais do que eu esperava. Um ano depois, 14 de março de 2026. Exatamente um ano desde a leitura do testamento. Eu estava em frente a um prédio comercial no bairro de Pinheiros. Foi a primeira propriedade que Victor Stone comprou em 1987. O prédio fora reformado, mas a razão de eu estar lá era uma placa de bronze montada ao lado da entrada. Passei os dedos pelas letras gravadas Edifício Victor Stone, em memória de um homem que escolheu o amor em vez do sangue 1953 a 2025. No último ano, a Stone Empreendimentos continuara a crescer. Mas a conquista que mais importava para mim não tinha nada a ver com imóveis. A Bolsa STEM Victor Stone premiara seu primeiro grupo de beneficiários. 5 estudantes de contextos familiares difíceis. 5 crianças que agora tinham financiamento total para estudar o que sonhavam. Vanessa e eu ainda conversávamos uma vez por mês. As chamadas cresceram para 25 minutos. Lídia e Calvin pararam de tentar contato. Eu não sabia como era a vida deles agora e percebi que não precisava saber. Helena aproximou-se de mim. Você está bem? Pensei na pergunta. Estou em paz, eu disse. Helena sorriu. Isso é ainda melhor do que estar feliz. Victor me ensinara algo que levei anos para entender plenamente: família é uma escolha. E pela primeira vez na minha vida eu tinha escolhido a mim mesma. O céu sobre São Paulo estava claro naquele dia. Durante muito tempo acreditei que meu valor dependia de certas pessoas me escolherem ou não. A vida me ensinou uma lição diferente. Seu valor nunca é determinado pelas pessoas que te rejeitam. É determinado por como você se levanta, constrói sua própria vida e decide quem realmente merece um lugar nela. Alguns relacionamentos precisam ser perdoados para que seu coração possa seguir em frente, mas perdão não significa reabrir portas que um dia te causaram dor. Forgiveness é algo que você dá a si mesma. Reconciliação é algo que você escolhe. São duas coisas muito diferentes e ninguém mais, além de você, decide qual delas oferecer.